Este é o livro de Esther, um dos mais curiosos e dinâmicos livros da Bíblia. A história ocorre há mais ou menos 100 anos após o exílio babilônico dos israelitas. Enquanto alguns judeus retornaram a Jerusalém, como Esdras e Neemias, outros não o fizeram. O livro de Esther narra a vida de uma comunidade judia em Suzã, a então capital do Império Persa. Os principais personagens dessa narrativa são dois judeus, Mordecai e sua sobrinha Esther, e o rei da Pérsia, que toma decisões em meio à sua raiva. Após isso, conhecemos também o oficial persa e vilão Amã. Este é um livro curioso, especialmente porque a palavra Deus não é nenhuma vez mencionada. O que pode soar estranho, afinal, não é a Bíblia um livro que fala sobre Deus? Mas essa é uma brilhante técnica literária do escritor romano, que é anônimo. É um convite a ler a história buscando nela o agir de Deus, e há sinais desse agir em todo lugar. A história é plena de coincidências e reviravoltas irônicas, e elas o forçam a ver o propósito divino em ação por trás das cortinas. Vamos mergulhar nela. O livro começa com 2 banquetes promovidos pelo rei durando 187 dias. E tudo para demonstração da grandiosidade e do esplendor do seu reino. No último dia da festa, ele se revela bastante bêbado e ordena a rainha Vasti, sua esposa, a aparecer na festa e ostentar a sua beleza. Ela se nega e, em fúria, o rei depõe Vasti do reinado e decreta que todo homem persa deve manter liderança em seus lares. Então, ele abre um concurso para o cargo de nova rainha. Soa como uma dramática novela. Aqui somos apresentadas a Esther e Mordecai. Esther esconde sua identidade judia, participa do concurso e ganha. O rei fica obcecado por Esther e a promove a esposa e a nova rainha. Após isso, coincidentemente, Mordecai ouve 2 guardas reais tramando assassinar o rei. Ele informa a Esther, que por sua vez informa ao rei, que dá o crédito a Mordecai pela salvaguarda do rei. Até aqui, o nome do Senhor não é mencionado, mas tudo isso soa divinamente orquestrado. Qual é o plano divino? Continuemos a leitura. Aqui conhecemos Amã, que de fato não é persa, e sim agagita, descendente dos antigos cananeus. Vide 1 Samuel, capítulo 15. O rei promove Amã ao mais alto posto no reino e ordena que todos se ajoelhem perante Amã. Ao ver Amã, Mordecai não ajoelha, o que enche aquele vilão de fúria, e quando ele descobre que Mordecai é judeu, Amã persuade o rei a editar um decreto para destruir todo o povo judeu. Para decidir a data da aniquilação, Amã joga dados. Dado é chamado Pur em hebraico. Guarde essa informação. 11 meses depois, no mês 13 de Adar, todo judeu pereceria. Para celebrar a decisão horrível, Amã e o rei fazem um banquete. Agora, o foco se desloca para Mordecai e Esther, que são a esperança dos judeus. Eles planejaram que Esther revelasse sua identidade ao rei e pedisse a revogação daquele decreto. Mas, se apresentar ao rei sem um convite real, pelas leis persas seria passível de morte. Mas, decididamente, Mordecai acredita que, mesmo no silêncio de Esther, a libertação dos judeus ocorreria de outra maneira. Assim, ele pensa e diz: quem sabe você não virou rainha para um momento exatamente como esse? Esther responde com bravura e se propõe ir ao rei com uma frase muito interessante: se eu perecer, pereci. Então se desdobra o irônico rebater dos planos de Amã. Esther recepciona o rei e Amã em um primeiro banquete e diz querer um pedido especial aos dois em um banquete exclusivo no dia seguinte.
Amã deixa o banquete embriagado e encontra Mordecai pelas ruas. Se enche de fúria desde então e ordena que uma grande estaca seja construída e que Mordecai seja morto nela pela manhã. Parece que o pior acontecerá aos judeus e a Mordecai. Mas, subitamente, a história se modifica. Ocorre que naquela noite o rei teve uma insônia e alguém lê as crônicas reais para que ele adormeça. E lhe é narrado como Mordecai salvou a sua vida. O rei havia esquecido. Pela manhã, Amã ordena a execução de Mordecai, e naquele instante, o rei ordena a Amã a honrar Mordecai publicamente por ter lhe salvo a vida. Agora Amã deve guiar Mordecai pelas ruas em um cavalo real, ordenando às pessoas honrarias a este. Este momento é o pivô para a narrativa, é a queda de Amã e a ascensão de Mordecai. Veja como isso acontece. O dia seguinte é o dia do segundo banquete. Eis que chegam o rei e Amã. Primeiro Ester informa ao rei que é judia, e depois que Amã suscitou decreto para matá-la e para matar Mordecai, o qual salvou a vida do rei e também matar a todo o povo judeu. Quando o rei ouve tais palavras, ele sofre mais um ataque de fúria e ordena que Amã seja morto na mesma estaca que fez para Mordecai. Um fim irônico e sombrio para Amã. Sua morte, entretanto, não soluciona o impasse do decreto. O foco agora desloca-se para Ester e Mordecai enquanto planejam uma reviravolta. Eles descobrem que o rei não pode revogar o decreto. Então, o rei comissiona Mordecai a realizar um contra-decreto. No dia em que todo judeu deveria morrer, 13 de Adar, os judeus poderiam se defender e destruir os que intentassem matá-los. Então, Mordecai, Ester e os demais celebram banquetes a esse novo decreto. Mordecai agora é o braço direito do rei. O dia da batalha chega, os judeus derrotam seus inimigos. Destruíram a família de Amã e quaisquer oficiais que pactuaram com aquela trama. No segundo dia, lhes fora permitido subjugar qualquer um dos que tramaram contra eles por todo o reino. O resultado é alegria e celebração pelo resgate da extinção. A narrativa ainda conta como Ester e seu tio decretaram esses 2 dias de festas anuais, chamado Purim, para comemorar tal libertação. O nome da festa vem de dado, Pur-im. O livro termina com um epílogo, registrando a ascensão de Mordecai no reino, e nos é revelado com essa grandiosidade real a prosperidade dos judeus. Agora voltemos um pouco. Vejam um desenho da narrativa, cheio de momentos irônicos e reversos. Mas percebemos que toda a história é estruturada especialmente. Vamos aos detalhes. O esplendor, festividades e decretos do rei são espelhados em esplendor, festas e decretos de Mordecai ao final. Ester e Mordecai salvam o rei, mas no final salvam a todos os judeus. Temos Amã elevado, seus éditos e banquetes, que são reversos por Mordecai elevado, seus éditos e seus banquetes. E no centro, os planos de Ester e Mordecai, e os 2 banquetes, que atuam como borda ao redor do grande momento de toda a história, a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. Algo muito belo. Outro aspecto fascinante é a ambiguidade moral dos personagens. De um lado, muita bebedeira, raiva, sexo, assassinato, sem mencionar a violação de ordenanças da Torá, como casamento com gentios e comidas impuras. Então, a história não emolda Ester e Mordecai como exemplos morais, como se concordassem com tais comportamentos. Mas eles são colocados como modelos de fé e esperança quando as coisas estão bem ruins. Então o livro traz a questão na qual começamos.
por que é que Deus não é mencionado? Parece que a mensagem quer dizer que, quando Deus parece ausente, no exílio do povo, quando o povo é infiel à Torá, significa que Deus rompeu com Israel, abandonou suas promessas? E o livro diz não. Isso nos convida a ver que Deus pode e trabalha nessa bagunça e nessa ambiguidade moral da história humana. E Ele usa a fé mesmo de pessoas moralmente comprometidas para realizar os seus planos. O livro de Esther nos convida a desejar confiar na providência divina, mesmo quando não vemos esse agir, e esperar que não importa o quanto as coisas podem piorar, Deus se compromete a redimir o seu povo. E esta é a temática do livro de Esther.